Vamos lá, pessoal, para a nossa correção do livro de História, tá bom? Então, vamos lá, sobre o governo geral. As páginas são 113 a 115, tá bom? Então, vamos lá. Complete os espaços abaixo. Então, temos assim: após o fracasso o rei de Portugal resolveu criar o regime para reger e administrar. Então, vocês irão completar esse parágrafo aqui de acordo com o quê? Com a orientação do texto, tá bom? Sobre o relacionado ao governo geral. Então, vamos completar? Após o fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal, D. João III, que era o rei de Portugal, resolveu criar o regime do governo geral para reger e administrar a colônia, tá bom? Então, completem aí no livro de vocês, caso vocês já completaram, corrijam, tá bom? Vamos lá, número 2, faça a correspondência. Número 1, local de instalação do governo geral, nós vamos colocar o número 1. Para o número 2, autoridade máxima na colônia. 3, deveres dos donatários. 4, objetivo do governo geral. Vamos lá, então primeiro nós temos a frase assim: fazer progredir a colonização. E aí, qual o número que nós vamos colocar? Número 4. Obedecer ao governo geral e colaborar com ele. Qual o número? Número 3. Governador geral. Número 2. E Baía de Todos os Santos. Número 1, tá bom? Então, a ordem vai ficar 4, 3, 2, 1. Número 3. Marque de acordo com a legenda. Então, vamos lá. 1 para Tomé de Sá, né? 2, Duarte da Costa e 3, Mendes Sá. Então, prestem atenção, esses daqui foram os 3 principais, lembra? Os 3 primeiros governadores gerais. Então, vamos lá. Combateu os invasores franceses. Quem foi? Número 3, Mendes Sá. Desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar. Quem foi? Tomé de Sá. Então, número 1. Perdeu a autoridade para governar e administrar por problemas criados pelo seu filho. Lembra que a tia falou? Foi o Duarte da Costa. Fundou a cidade de Salvador. 1. Propiciou a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, agora considerado como Rio de Janeiro. O 3. Número 4. Qual foi a importância dos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta na nossa história? E aí, vocês lembram? Eles fundaram o Colégio de São Paulo, de Piratininga, e daí nasceu a cidade de São Paulo. Número 5. Complete o quadro de acordo com os auxiliares do governo geral e suas atribuições, ou seja, suas funções. Vamos lá. Aí nós temos os auxiliares aqui: ouvidor-mon, provedor-mon, capitão-mon. E aqui nós temos as atribuições de cada um deles. Primeiro, responsável pela justiça. Então, é o ouvidor-mon. Segundo, responsável pela cobrança de impostos. Quem fazia isso? Provedor-mon. Por último, responsável por defender o litoral do ataque do inimigo. Quem seria esse? Capitão-mon. Então, aqui nós temos as atribuições dos 3, tá bom? Número 6. Quais foram as cidades que surgiram com os governos gerais que hoje têm grande valor no nosso desenvolvimento? Quem as fundou? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos as cidades e depois nós temos os fundadores. Primeira cidade, Rio de Janeiro. Quem fundou? Estácio de Sá. Salvador, quem fundou? Tomé de Souza. São Paulo, José de Anchieta e Manuel de Nóbrega. Então, aqui nós temos as 3 cidades: Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. E os fundadores foram Estácio de Sá, Tomé de Souza, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Lembrando que todos eles deverão ser escritos com letra maiúscula, nome próprio, tanto as cidades como os fundadores, beleza? Número 7, defina. Vamos lá. O que são as entradas? Lembra que eu expliquei a vocês o que são as entradas? Então,
entradas são expedições do governo que não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilhas. Essa é a definição de entradas. E aí, o que são as bandeiras? Lembra também que eu expliquei o que são as bandeiras? São as expedições particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, vocês irão colocar esse significado a essas duas palavras. Número 8. Marque com um X quem liderou uma das mais importantes bandeiras. E aí, vamos lá. Primeiro, Mendes Sá. Segundo, Fernão Dias Pais Leme ou Tomé de Souza. Foi o Fernão Dias Pais Leme, tá bom? Então, você vai marcar um xizinho nele. Número 9. Quais eram os objetivos das bandeiras? E aí, quais eram os objetivos? Vocês lembram? Vamos lá? Aprisionar os indígenas e descobrir metais e pedras preciosas. Lembra que eles pegaram os indígenas para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, tá bom? Então, esses são os objetivos. Questão 10. De acordo com o que foi estudado, complete o texto. Vamos lá. As surgiram com as seguintes finalidades. Quem surgiram? As bandeiras. Então, vamos lá. Aprisionar os indígenas para o trabalho nas lavouras, que aumentava na colônia. Lembrando que colônia é escrita com letra maiúscula. E precisavam de gente e para ajudar a procurar minas de ouro. Então, vocês irão completar com essas palavras, tá bom? Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, tá bom? Beijinho e até a próxima aula.